Coisas você manipula e quando não é útil para você, você descarta. Coisas você usa simplesmente para o seu bel prazer, para te servir. Pessoas não. Mesmo quando pessoas estão próximas de você e elas não podem mais te servir, você deve continuar amando. Sua mãe, seu pai, sua mãe te carregou 9 meses, deu comida para você, trocou você quando você não sabia nem se limpar. Quando eles ficarem bem velhinhos, você não vai enfiar eles no asilo, você vai colocar eles dentro de casa e você vai cuidar deles. Quando eles não puderem oferecer mais nada para você, de natural, de prático, ainda assim você vai cuidar deles, porque você os ama como pessoas, não como coisas. Porque muitos filhos têm abandonado seus pais quando ficam velhos. Todo mundo que está aqui, querido, um dia ficará velho. Jesus falou para Pedro: quando você era novo, você se cingia, você se vestia você mesmo e ia para onde queria. Mas quando você ficar velho, alguém vai vestir você, vai te cingir e vai levar para você aonde você não quer ir. Porque muitos filhos têm tido esse relacionamento com os pais ficam velhos e abandonam. Porque eles tratam os seus pais como coisas. Porque em algum ponto do relacionamento os pais se venderam e negociaram princípios. Talvez não corrigiram, talvez não colocaram limites, talvez se permitiram ser manipulados pelos seus filhos em troca deles terem um sossego, uma paz. Quem está entendendo, diga amém. Eu estava orando isso essa semana e Deus falou comigo: fala isso para a igreja. Os pilares de um relacionamento. Eu já estou ministrando, eu não abri a Bíblia, mas já estou ministrando. Aquele que tem ouvido, ouça. Amém? Você que entrou num trabalho e você mentiu para entrar naquele trabalho, você foi lá e inventou um certificado que não tinha, você não vai ser reconhecido e honrado naquele trabalho. A pessoa que recebeu você naquele trabalho não vai te respeitar, não vai te honrar, porque ela vai te tratar como uma coisa que quando não é útil para ela, ela descarta. Por quê? Porque você teve um preço. Eu lembro que tempos atrás, agora eu estava conversando com um irmão e ele falou para mim que determinado irmão comentava para as outras pessoas: mas eu ajudei o irmão fulano de tal, eu fiz isso por irmão fulano de tal, eu fiz aquilo por ele, eu ajudei ele naquela situação difícil que ele passou. Todo mundo da igreja sabia de uma situação difícil que aquele irmão passou e sabia que aquele determinado irmão, outro irmão, ajudou aquele irmão. E aquele irmão que ajudou, na intenção de ser valorizado, ele comentava quando ele estava com outras pessoas: o fulano de tal lá, lembra que ele estava naquela situação difícil? Lembro, eu ajudei ele. Ele estava precisando de um dinheiro, um valor alto, eu fui lá e consegui, ajudei ele. E um dia esse comentário chegou até o ouvido do irmão que foi ajudado. E ele foi questionado por essas pessoas. Falou: olha, aquele irmão te ajudou tanto, tal. E às vezes ele comenta com a gente que você não dá muita atenção para ele, você não chama ele para ir na sua casa, você não tem comunhão com ele. Isso é verdade, isso que eu estou contando, irmãos. Eu estou contando meio detalhado assim para não entrar a fundo da história. Você não dá tanta atenção, você não demonstra ser amigo dele. Aí esse irmão que foi ajudado respondeu para aqueles outros irmãos, falou: ele realmente me ajudou quando eu estava precisando. Eu precisei de que alguém intervisse por mim para conseguir aquele valor, aquele dinheiro para se liquidar uma dívida. Ele conseguiu me ajudar nisso. Mas o detalhe que ele esqueceu de contar para vocês e para todo mundo, o irmão falou para os irmãos, que quando ele recebeu aquele valor que eu precisava, antes dele passar para as minhas mãos, ele falou: olha, estou tirando a minha comissão aqui, viu? Então eu não devo mais nada para ele. Quem entendeu? Aí o rapaz falou para os irmãos: irmãos, eu não devo mais nada para ele, eu não devo ser amigo dele, eu não devo ter que convidar ele para ir na minha casa, eu não devo. Muitas vezes é isso que acontece nas nossas vidas. Nós não temos valor para as pessoas, por quê? O preço já foi pago. E muitas vezes, quando nós somos tratados com amor, nós não conseguimos acreditar.
e não conseguimos sentir esse amor. Por quê? Porque a vida inteira nós fomos vendidos por um preço. Então quando chega na igreja, chega alguém, te trata com amor, te abraça, meu irmão, eu te amo, você já fica assim, esse pastor está querendo alguma coisa, esse pastor está querendo meu dízimo, esse pastor está querendo meu dinheiro, esse pastor está de olho em alguma coisa que eu tenho. Por quê? A vida inteira, para que você tivesse relacionamentos, você teve que pagar por eles. Tem uma frase que eu gosto muito. Muitas pessoas falam assim: quanto vale um amigo? Quem já viu essa frase? E um dia eu vi essa frase, achei legal e mandei para uma grande amiga minha. Mandei essa frase assim: quanto vale um amigo? Não sei, porque eu nunca precisei pagar por eles. Talvez os relacionamentos que você tem são todos de mentira. São todos relacionamentos que você tem que pagar por eles. Pagar com dinheiro, pagar se corrompendo. Talvez você é um cristão aqui na igreja, mas chega no seu trabalho, você tem que manter uma relação boa com os seus amigos de trabalho. Então eles mostram um vídeo de pornografia e você olha para não desagradar. Eles contam uma piada que desagrada a palavra de Deus, mas você negocia aquele princípio. E você ri junto, para não ficar chato, para você não ser taxado como chato. Você está estabelecendo ali o seu preço, e não está estabelecendo ali o seu valor. Quando você coloca limites para as pessoas no relacionamento, você está mostrando para elas qual é o seu valor. Quando você vira para uma pessoa e fala: por favor, não me mostre mais vídeo de pornografia no seu celular, porque eu sou cristão e eu quero ser fiel a Deus. Você está estabelecendo ali um muro. Você está estabelecendo ali um valor. As pessoas vão olhar e vão falar: aquele cara, aquela mulher é diferente. Com ele não se pode brincar dessas coisas. E quando aquela pessoa do seu trabalho estiver passando por dificuldades espirituais, sabe quem que ela vai procurar? Quem tem preço ou quem tem valor? Quem tem valor. Jesus, ele não tinha nada nessa terra. A Bíblia diz que ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Você está cansado aqui? Você vai chegar em casa, vai almoçar, depois do almoço você vai falar: vou dar uma deitadinha, vou descansar. Jesus não tinha onde reclinar a sua cabeça. Quando ele nasceu, seus pais procuraram uma hospedaria, uma hotelaria, uma pensão para ele passar a noite. Todas as portas estavam fechadas para ele. Então fala que ele foi colocado em uma manjedoura. Alguém sabe aqui o que é uma manjedoura? Uma manjedoura, ela fica num curral. Eu moro num sítio, então eu sei. Uma manjedoura é nada mais, nada menos do que um coxo. Sabe o que é coxo? Aquele recipiente onde você coloca água ou animal para o gado comer. Agora me perguntem, como era naquela época o coxo? Era feito de quê? De pedra. Era feito de pedra lavrada. Eles pegavam uma pedra grande, em largura e espessura, e eles lavravam uma cavidade na pedra para ficar tipo um recipiente ali onde eles colocavam comida e água. Então Jesus, quando nasceu, ele foi colocado onde? Dentro de uma pedra com uma cavidade. E quando Jesus morreu, ele foi colocado onde? Eu quero que alguém me lembre. Quem foi o homem que emprestou a sepultura para Jesus? Fala aí. Quem lembra? José de Arimateia. Fala que ele tinha o quê? Uma sepultura. Como é que era essa sepultura? Uma pedra com uma rocha com uma cavidade. Colocaram lá dentro o corpo de Jesus e rolaram uma pedra em cima. Então você imagina uma pedra com uma cavidade. E Jesus foi colocado ali quando nasceu. E também quando morreu ele foi colocado em uma pedra com uma cavidade. Jesus é o único bebê que já nasceu destinado para morrer. Quando ele foi colocado na manjedoura, aquilo era algo profético, apontando para que um dia iria acontecer com ele. Quem entendeu, diga amém. Por que Jesus foi até o fim? Porque ele não tinha preço, ele tinha valor. Ele não se vendeu. Foi colocado na manjedoura. A Bíblia fala que quem olhava para ele ali na cruz não via nele beleza, não via formosura. Mas até hoje, alguém aqui sabe como era o rosto de Jesus? Alguém aqui sabe qual era a roupa dele? Como ele se vestia? Não. Mas até hoje você segue ele. Por quê? Porque você conhece o valor dele.
Você conhece quem Ele é nos seus princípios e não no seu estereótipo. Você que tem construído um relacionamento baseado em estereótipo, isso vai passar. Mas Deus quer que você firme fundamentos e relacionamentos baseados na verdade, baseados naquilo que tem valor, não naquilo que tem preço. Então nós tratamos o casamento, tratamos nossos irmãos, nossos amigos como coisas que nós compramos. Mas Jesus falou: ame o seu próximo como você ama a sua própria vida. Faça para o seu próximo aquilo que você faria por você. Ele falou: aquilo que você quer que vos façam os homens por vocês, façam vocês por eles. Sabe aquele que te persegue e te odeia? Ame a ele. Ame aquele que te persegue. Ore por ele. Isso não é um relacionamento baseado num preço. Isso é um relacionamento baseado no valor. Porque uma pessoa que me persegue não tem interesse para mim ter relacionamento com ela. Eu não tenho interesse em algum de amar uma pessoa que me odeia. Mas Jesus não quer que nós tenhamos um relacionamento baseado em preços, mas em valores. Qual é o preço para você amar alguém? O meu preço para mim amar aquela pessoa é que no mínimo em troca ela também me ame. Jesus falou: não, esse preço então tem que ser arrancado do seu coração. Esse limite tem que ser arrancado de você. Você também a partir de hoje vai ter que amar aquele que te odeia. Jesus tirou o preço e estabeleceu o quê? Um princípio. Valores estão ligados a princípios. Uma pessoa de valor é uma pessoa de princípio. Antigamente, nossos pais, os nossos avós, eles eram pessoas de muito mais princípio do que nós. Antigamente os homens tinham bigode. Ele dava a palavra dele e arrancava o quê? Um fio do bigode. Não tinha papel assinado não, era a palavra dele. Porque eram homens de valor, eram homens de princípio, não era assim? Agora hoje em dia, os homens andam em carros. Os meninos bem mais novos já têm sua independência, já têm seu carro, já têm faculdade, mas não tem valor, porque não tem princípios. Não vale de nada. Os homens se orgulhavam em cumprirem com a sua palavra. Hoje em dia, eu acredito que todo mundo aqui já se decepcionou com alguém que deu a sua palavra e não se cumpriu. Hoje em dia, quando você vai fechar um negócio, você tem que ter um contrato, tem que ter 2 vias, tem que reconhecer firma, tem que levar no cartório, tem que ter tantas testemunhas. Por quê? Os homens perderam o seu valor, isso tem preço. A minha honestidade vai até aqui. Daqui em diante, um valor alto, eu já não consigo ser honesto. Eu me vendo, porque o dinheiro, ele me domina. Em vez de o dinheiro ser o meu servo, ele se tornou o meu Senhor. Então eu perco a amizade com uma pessoa que eu amo por causa do dinheiro. Até aqui eu consigo ser fiel, daqui para cá eu já balanço. Quem está entendendo, diga amém. Santidade é o que o Senhor deseja de nós. Por isso que Jesus, Deus falou o quê? Olha, o pecado faz separação entre mim e o povo. Não tem como mais eu ter relacionamento com esse povo. Aí foi estabelecido um preço. Qual foi o preço? Sangue. Então todas as vezes que alguém pecava, pegava um animal, levava até o sacerdote, ele sacrificava, derramava o sangue, e o preço foi pago. Então agora o homem poderia ter um relacionamento com Deus, mas nem tão íntimo, porque o sacerdote tinha um relacionamento mais íntimo, e o sacerdote vinha e o profeta e passava do relacionamento que eles tinham com Deus para o povo, e o povo comia daquelas migalhas, porque era um relacionamento estabelecido por um preço. Então nós éramos tratados à distância, cumprindo a lei. Aí Jesus falou: olha, pai, qual que é o preço que tem que ser pago para isso ser aniquilado de uma vez por todas? Olha, a única forma disso ser aniquilado é alguém tem que suportar a ira minha por causa do pecado. Mas qual homem que pode suportar isso? Só um homem que for 100% Deus e 100% homem. Jesus falou: então eu vou lá e vou pagar esse preço, para que depois que eu pague este preço, e não tenha mais nenhum preço estabelecido sobre eles, sobre o pecado deles, eles tenham valor e sejam tratados como filhos e não como servos.
Quem entendeu? A Bíblia fala: vocês são co-herdeiros com Cristo. Vocês estão assentados com Cristo em regiões celestiais. A Bíblia fala: tudo que Jesus conquistou na cruz é seu direito, é sua herança, porque Ele nos comprou para Deus. Quando o preço foi estabelecido e Ele pagou, agora nós não somos tratados mais como servos, mas como filhos, porque agora temos o valor, porque o preço estabelecido pelo nosso pecado já foi pago. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. Louvado seja o nome daquele que reina. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 1. Quantos estão recebendo a palavra? Diga amém. 1 Pedro, capítulo 1. Teu amor, teu amor. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Portanto, cingindo. Aqui na tela da igreja também tem os versículos, se você quiser ler. Portanto, cingido os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente a vossa ignorância. Como filhos de Deus, está escrito: como filhos, sejam obedientes. O filho, ele não relaciona por um preço, por uma troca. Ele relaciona porque ele ama o seu pai. Agora Jesus está ensinando o quê? A nós termos um relacionamento com Deus. Um relacionamento saudável. Um relacionamento estabelecido em princípios, não em coisas, não em trocas. Por isso que a igreja hoje em dia tem que parar de pregar isso. Deus, ele vai te abençoar, querido. Sim. Deus deseja te abençoar, sim. Mas Deus não quer que você o busque somente em troca de bênçãos. Isso é um relacionamento que tem um preço. Quem já viu pessoas falar assim: eu vou parar de orar, vou parar de ir na igreja, Deus não está me abençoando? Quem já viu? Quem já viu? Você nunca falou, eu sei que você nunca deve ter falado isso. Mas quem já ouviu alguém falando isso? Levanta a mão. Quando você está dizendo isso, ouvindo alguém falando isso, você está querendo dizer o quê? O meu relacionamento com Deus tem um preço. Qual é o preço? Qual é a troca? De eu ter um relacionamento com Ele. Ele tem que me abençoar. Tudo que é estabelecido um limite, é estabelecido um preço. Quem entendeu? Ah, eu não vou continuar orando. Para que eu vou orar? Para que eu vou ser fiel a Deus? Ele não está me ouvindo, Ele não está me atendendo a minha oração, Ele não está me abençoando. Você estabelecendo um preço. Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. Quem aqui sente prazer em abençoar o seu filho? Dar do melhor para ele, dar do melhor para comer, dar do melhor para vestir, dar do melhor para ele brincar. Agora, quem aqui como pai ou mãe já teve ocasiões que você não teve condições de dar aquilo que você desejava dar para o seu filho? Levanta sua mão. Deixa eu te perguntar, quando você não tinha condições de dar para o seu filho aquilo que você queria, você desejava, você tem um desejo, todas as vezes que acontece isso, que o seu filho trate você da mesma forma que quando você dá alguma coisa ou não? O que você espera do seu filho quando você fala: filho, esse ano o pai está apertado, não vai dar para dar presente fim de ano não. O que você espera do seu filho? Que ele trate você com o mesmo respeito e fala: pai, tudo bem, eu entendo. Se ele tratar você com indiferença, como que você vai se sentir? Poxa, tudo que eu fiz para ele então não valeu de nada. É assim que Deus se sente quando você estabelece um limite para ser fiel a Ele. É assim que Deus se sente quando você estabelece um preço para Ele. Olha, eu vou te servir, mas só se o Senhor fizer isso. Só se o Senhor me abençoar em troca disso. A bênção, querido, preste atenção, não é uma troca. A bênção é resultado de uma vida de princípios. Porque de Deus não se zomba. Tudo quanto o homem fazer,
tudo quanto o homem semear, ele vai colher. Isso é um preço. Jesus está falando assim para você, presta atenção, não sei se você está entendendo. Deus está falando assim, ó, eu coloco um limite, um preço para me te abençoar. Eu só te abençoo se você fizer isso para mim. É isso que Deus faz? Ele estabelece um princípio. Eu quero relacionar você, você quer relacionar comigo? Joia. Então deixa eu te falar de um princípio. Existe a vida e a morte. Existe a bênção e a maldição. A vida é, se vocês cumprirem todos os mandamentos que eu estou estabelecendo, todos os princípios. Princípio é diferente de preço, de limite. Por quê? Se você quebrar um princípio, se você desobedecer a Deus, Ele vai continuar te amando, sim ou não? Sim. A Bíblia fala assim, se você permanecer infiel, Ele ainda permanece fiel para conosco, porque não pode negar a si mesmo. Deus, Ele é santo. Ele não acorda mal-humorado e fala, hoje eu estou chateadinho com você, eu não estou muito bem com a sua cara, não estou indo bem com a sua... Hoje eu não estou a fim de olhar para a sua cara, não. Deus, Ele não muda de humor. Ele é santo. Sabe o que significa santo, querido? Separado. E sabe o que isso quer dizer? Que independente do que acontecer na terra, Ele olha, ah, tá bom, legal. Ele já estabeleceu nele quem Ele vai ser. Deus, Ele não é, Ele não faz e não sente baseado numa atitude sua. Deus, Ele não reage a uma atitude nossa. Deus simplesmente já estabeleceu e determinou quem Ele será, independente de você, independente de mim. Isso é o que? Princípio. Deus, Ele é um cara, eu não estou desrespeitando, Ele é massa. Ele é muito mais macho do que muito homem. Ele é homem. Ai, pastor, você está falando uma heresia. Jesus não era homem? Jesus, antes de ser Deus, Ele não teve que respeitar sua mãe? Ele não teve que respeitar seu pai? Ele não teve que respeitar os mais velhos? Ele não cumpriu todos os princípios que um homem tem que cumprir? Não cumpriu? Sim ou não? Ele não foi fiel aos seus amigos? Então, muita gente quer ser de Deus, mas antes de ser de Deus tem que ser homem de Deus. A sua natureza tem que ser uma natureza voltada para Deus. Ninguém aqui é 100% natural e 100% espiritual. Você é natural, mas você também é espiritual. Você é espiritual, mas você também é natural. Então não vem dar um de santarrão, não. Converte só a sua natureza para a vontade espiritual de Deus. Então Deus, Ele estabeleceu princípios para que você relacionasse com Ele. E quando você obedece àqueles princípios, você é automaticamente o quê? Abençoado. Mas Deus, Ele não vai deixar de amar você. Ele te ama. Ele enviou, Jesus foi enviado para quem? Só para quem fosse aceitar Ele como Salvador? Eu não creio nisso. Ele foi enviado para o mundo. Porque Deus amou quem? Quem que Ele amou? Quando esse texto fala em João 3,16, quer dizer o quê? Ele foi entregue como uma semente para morrer no mundo. Quem no mundo quiser aceitar e reconhecer isso? Ah, mas quem rejeitar esse sacrifício está desvalorizando, não. Porque Jesus não pode ser desvalorizado por ninguém, porque ele já se estabeleceu. A Bíblia fala que Ele tem um nome acima de todo nome. Ele não precisa de eu elogiar. Ele, Jesus, o Senhor é bom mesmo. Obrigado que o Senhor morreu na cruz, viu? Valeu, bate aqui. Ele não precisa disso para sentir, nossa, eu estou me sentindo bem hoje, alguém me reconheceu isso. Não, Ele é santo. Ele é diferente de mim e você. A coisa que mais me impressiona em Deus é isso, sabe por quê? Tem dia que a gente levanta mal, tem dia que a gente não quer ver a cara de ninguém, por mais que a gente busque a presença de Deus. Mas Ele permanece o mesmo. Dia após dia Ele é o mesmo. Mas como então que aconteceu tantas coisas graves na Bíblia, dilúvio, essas coisas? Por quê? Quebra de princípio. Deus não mudou. Ele simplesmente cumpriu aquilo que foi estabelecido. Quando eu vou relacionar com uma pessoa, eu tenho que colocar limites no início do relacionamento. Quando eu vou ter amizade de alguém, eu já tenho que estabelecer no início. Por exemplo, eu vou ter amizade com uma pessoa. Eu não gosto de ser pego de surpresa. Então eu vou falar para aquela pessoa assim, exemplo, estou dando um exemplo. Olha, quando você for lá em casa, você é bem-vindo. Mas antes disso, sempre dá uma ligada. Porque às vezes eu não posso te receber e tal. Dá uma ligada. Você estabeleceu ali o quê? Um princípio. O fato de você colocar um princípio quer dizer que você não ama aquela pessoa? Tem pessoas que elas não gostam de receber limites.
Porque elas estabelecem isso como o quê? Como que a pessoa não gostasse mais dela. E não é verdade. Para que tenha um relacionamento saudável, tem que ter princípios. Tem que haver respeito. Quem entendeu? Então, quando uma pessoa, meu irmão, em nome de Jesus, coloca limites e você coloca um princípio para que você viva um relacionamento saudável com ela, isso não quer dizer que ela não te ama, muito pelo contrário, quer dizer que ela te ama tanto ao ponto de estabelecer princípios que para ela são importantes para que vocês vivam bem, em harmonia. Quem entendeu? Para que haja respeito. E a mesma coisa é o que Deus estabeleceu. Agora, quando você estabelece um preço, aí é diferente. Por exemplo, fulano de tal é meu amigo, eu sei que ele tem dinheiro. Na hora que apertar aqui, vamos pedir a ajuda dele. Aí eu chego naquela pessoa e falo: olha, eu tô apertado, estou precisando de dinheiro, você pode me arrumar? A pessoa fala: não, infelizmente não posso te arrumar. Aí eu faço o quê? Não quero saber mais da amizade daquela pessoa, não. Ela tinha condições e me ajudou. Quem está errado sou eu. Porque na verdade eu não olhei para ele com intenção de ser amigo dele. Eu olhei para ele com a intenção dele me ajudar quando eu precisasse. Eu olhei com interesse. Eu estabeleci o quê? Um preço para a nossa amizade. Qual era esse preço? Que quando eu precisasse de dinheiro ele tinha que me dar. Que se ele não me desse, acabou a amizade. Isso é uma verdadeira amizade? Não. Quem está entendendo? Diga amém. Então vamos voltar aqui. Como filhos obedientes, não vos conformando. Deus está estabelecendo aqui um princípio. Olha, você é filho, você não é servo mais. Então o filho ele tem que ser o quê? Obediente. O filho não pode se conformar com as concupiscências que antes havia na sua ignorância. O que é isso? Muitas vezes você peca, sim ou não? Sim, mas você não pode viver conformado com isso. Quem é um filho e quer agradar a Deus não pode se conformar. Ah, eu vou pecar, eu vou lá, depois eu volto, Deus me aceita. Não, um verdadeiro filho estabelece princípios. Ele fala: não, eu posso ser até falho, eu posso pecar, mas eu vou lutar até o fim, Senhor, para ficar livre disso, porque eu quero agradar o teu coração. Eu quero ser obediente. Pode passar essa mão. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Jesus está estabelecendo aqui mais um princípio. Você quer relacionar comigo? Você tem que ser santo. As pessoas vêm para a igreja, elas querem que o pastor seja santo, perfeito, que a família dele seja perfeita, que ele nunca fique cansado, que ele esteja sempre sorrindo, recebendo bem todo mundo, que ele pregue só bênçãos, que ele faça campanha para as pessoas serem abençoadas. Mas as pessoas não querem mover uma agulha para ficar inconformada com o pecado dela. Elas não querem mover uma agulha para serem santas, para viver uma vida separada, para viver uma vida santificada. Eles querem somente vir à igreja, onde tem um louvor maravilhoso, um ar-condicionado abençoado, uma cadeira acolchoada, uma palavra de bênção, ministérios para casais, crianças, adolescentes, bebês, e que ele não precise mover uma palha. Mas antes de ser estabelecido esse projeto aqui, Deus estabeleceu algo muito mais precioso, que é isso. O que importa, querido, não é se você frequentava uma igreja que tinha berçário, que tinha ar-condicionado, o que importa é se você obedece à palavra de Deus. Não importa se você frequenta uma igreja que tem uma placa grande, bonita, que tem um nome bonito na cidade, reconhecido, que tem convenção, que tem isso. O que importa é que as pessoas que estejam dentro daquela igreja estejam desesperadas para viver uma vida de santidade. É isso que importa, porque isso aqui tudo é uma necessidade por causa da nossa natureza. Então precisa ter parede, por quê? Para nos proteger do calor, do frio. Precisa ter um piso, para quê? Para a gente poder pôr o pé. Precisa ter uma cadeira, porque a gente precisa sentar, a gente fica cansado. É tudo coisa que não tem nada a ver com a igreja. Igreja é aquilo ali, é princípio, é caráter, não é coisas. Só que a gente escolhe uma igreja para congregar onde tenha mais estrutura. Não, aquela igreja ali tem mais estrutura, vamos lá. O que você está querendo dizer? Que você está estabelecendo um preço. Não ache ruim de ser tratado como galinha quando você aceita milho. Não ache ruim de ser tratado como macaco se você só aceita bananas. Uma vez eu vi uma frase de um empresário que ele falou assim, um empresário americano: se você só tiver bananas, você vai ter só
macacos. Deu no sentido tipo assim, aquilo que você tem para oferecer é aquilo que você vai atrair. Então você chega numa igreja, você não, aqui tem mais estrutura, aqui é organizado, então vamos ficar aqui. Você não preocupa se tem uma palavra de Deus, você não preocupa se tem o pastor tem uma vida de santidade, você não preocupa se está pregando a palavra do reino de Deus. A igreja é confortável, legal. Então você estabeleceu o seu preço. Então não preocupe no pastor te tratar como uma cédula, não te preocupe como o pastor te tratar como um cifrão, porque você estabeleceu o seu preço. Pastor, nós vamos ficar aqui porque a igreja é muito estruturada, a igreja é muito organizada. Você está querendo dizer para o pastor o seguinte: olha, o negócio é o seguinte, me convenceu, aqui é legal, eu vou ficar aqui. Então o pastor vai olhar para você, vai ver você como uma ovelha, que ele vai lá e arranca a lã quando ele quer, porque você não vai sair de lá, você estabeleceu o seu preço. Quem entendeu? Mas quando você falar, eu vou ficar nesse ministério, eu vou ficar nesse, porque aqui tem palavra de Deus, porque aqui Deus está falando, porque você está dizendo para aquele pastor: olha, o dia que você mudar o que você está pregando, o dia que você mudar a sua essência, o dia que você mudar o seu caráter, eu estou fora daqui com a minha família, ó. Porque eu não estou preso a homens, a ministérios da terra, estou preso à igreja universal de Cristo, a eclésia de Deus, que foi levantada pelo Senhor desde antes da fundação do mundo. E o meu valor é que a minha família esteja estabelecida no princípio da palavra. Todo mundo reclama que pastor pede dinheiro demais, mas as igrejas que os pastores pedem dinheiro, as igrejas que tem mais gente. Por quê? Porque o povo reclama dos pastores, mas o povo já colocou o seu preço. Contanto que você vai lá ungir minha empresa, contanto que você unja meu carro, unja tudo que eu puder que eu te trazer, contanto que você pregue uma palavra só de bênção, pregue só o Velho Testamento, não pregue cruz. Pode pedir dinheiro que eu pago o preço. O povo dá dinheiro nessa igreja porque eles pagam para ouvir o tipo de mensagem que eles querem ouvir, que massageia o ego deles. Então eles pagam e pagam caro. Mas quando você está num ministério onde é ensinado que você tem um valor e que você oferta o dízimo por gratidão, aí a porcentagem de pessoas que tem essa gratidão livre, espontaneamente voluntária para ofertar é muito pequena, porque você foi tratado como coisa a vida inteira. Então quando você chega num local onde a igreja verdadeira de Cristo te trata como o valor que você tem, o valor que Cristo pagou na cruz pela sua vida, você não consegue ser amado, você não consegue entender, você não consegue aproveitar isso. Quem está entendendo? Você está conseguindo enxergar as coisas? Querido, não tem esboço, não tem nada. Ó, Deus falou comigo isso essa semana, eu estava orando. Isso é resultado do devocional. Vamos continuar lendo. Verso 16. Porque está escrito: sede santos porque eu sou santo. Verso 17. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. O Pai que sem acepção, Ele olha quanto que você tem no banco para falar que você é filho dele? Não. Ele olha o que você pode oferecer para Ele, para a obra dele, para que Ele te chame de Pai? Não. Sem acepção de pessoas, que julga pelas obras. Jesus não está importando o que você tem, Ele está se importando com quem você é. Ele vai julgar as suas obras, a sua essência, quem você é, se você obedeceu princípios ou não. Aquele que julga segundo as obras de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Verso 18. Sabendo que não foi, agora eu quero chegar na parte mais importante, preste atenção nesse texto. Sabendo que não foi com coisas, quero que todo mundo leia aquele versículo lá. 1, 2, 3, vai. Olha para o seu irmão e fala para ele assim: você não foi comprado por coisas corruptíveis, por isso não se corrompa por coisas. Fala para o seu irmão: não se venda, não venda a sua vida com Deus. Olha para ele, fala: não venda por causa de dinheiro, por causa de pessoas que se dizem suas amigas, por causa de uma carência da sua alma. Não se venda, porque você não foi comprado por prata nem por ouro.
Aqui na nova versão está falando assim: pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor, como ouro ou prata. Aleluia. Verso 19: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Ele não se vendeu. Quando o povo chegou até ele, falou: nossa, a igreja está crescendo, a multidão está acompanhando. Jesus, o senhor está começando a pregar uma palavra de exortação, o povo está indo embora. Para, porque senão vão perder gente. Vocês querem ir embora também? Vão vocês também embora. Mas eu vou fazer aquilo que é a vontade do meu Pai. Quando ele começou a falar: eu vou para Jerusalém, eu vou morrer lá na cruz. Você não vai ser o líder que vai nos libertar? Não é você que vai nos liderar essa guerra para a gente lutar contra Roma? Não. Aqui nessa guerra, para mim ganhar, eu tenho que perder. Ah, não. Como que nós podemos aceitar um herói que vai perder, que vai se entregar? Mas espera aí, não, nós vamos te defender, então não vamos deixar eles pegarem você. Ninguém toma a minha vida, eu a dou. Ela é minha e eu dou para quem eu quiser. A minha vida é tão preciosa que ela não tem preço, ela tem valor. Então eu não vendo ela por interesse, eu a dou. O desejo de Jesus é que você seja como Ele, que você tenha caráter, porque você foi comprado por um sangue imaculado, incontaminado. É a mesma coisa que você fumasse a vida inteira e você vai morrer. E uma criança está atravessando a rua ali e infelizmente é atropelada. E os pais vão lá e veem que ela tem morte cerebral. Então os pais chegam no hospital, falam: nós temos aqui uma pessoa, ela precisa de um pulmão, senão ela vai morrer. Eles abrem aquela criança, transferem o órgão dela, o pulmão dela para você. Você teria coragem de colocar um cigarro na boca depois disso? Quem está entendendo o que eu estou falando? A mesma coisa é o que está sendo falado aqui. O seu sangue era podre, a sua vida era inútil. O que você herdou do pecado é uma vida miserável, sem valor. Então agora você recebeu no seu sangue. Aí no seu sangue corre o sangue de Jesus, corre um sangue precioso. Então nunca mais volte a ter a vida imunda que você tinha. Não contamine esse sangue, não contamine as suas vestes, não contamine a sua vida. Porque o porco volta a remover na lama. Você lava um porco e solta, ele vai virar na lama. Mas você não é porco, você é ovelha. Quem aqui já viu em algum vídeo ou viajando na beira da estrada alguma ovelha? Levanta a mão. De verdade, ovelha, mas levanta a mão. Você já viu como é que ela é peluda? Alguém aqui já viu alguma vez uma ovelha suja? Como é que ela vive no mato? Ela vive daquele jeito e ela não é suja. Sabe por quê? Porque ela vive num ambiente sujo, mas ela não se contamina. Alguém aqui já viu garça? Como é que ela é? Branca. Mas ela anda por onde? Nos pântanos, nos lagos, nos charques de lodo. Mas ela não se contamina. Você pode andar por lugares escorregadios, perigosos. Lá na universidade pode ter um ambiente contaminado. Lá no seu trabalho, lá na sua família. Mas você tem que decidir não se contaminar, porque você tem um sangue precioso de Jesus em você. Oh, aleluia. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, por tradição que recebeste dos seus pais. Verso 19: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vocês, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus.
Feche os teus olhos, querido. Deus está aqui neste lugar. Assim como Daniel decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei, porque ele sabia que o relacionamento dele com Deus tinha um valor. A intimidade dele com Deus dele tinha valor para ele. Assim como José não se contaminou, assim como Moisés no Egito abriu mão. Aleluia. Coloca para mim aí Hebreus 11, 24. Assim como Moisés não se contaminou, Deus ele quer que você decida criar relacionamentos saudáveis. Tem pessoas que não amam a sua vida, elas têm interesse em você. E você se vende em troca de elogio, em troca de atenção. Você estabeleceu o seu preço e não o seu valor. Hebreus 11, 24, eu quero ler antes de orar. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Moisés, ele teve o quê? Valor e não preço. Qual era o maior império da terra na época? O Egito. O mais rico, o mais poderoso, Egito. Onde que Moisés estava? Estava do lado ali da hierarquia máxima do Egito. E ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus, do que por um tempo breve ter o gozo do pecado. Você vai viver quantos anos, querido? 70, 80, 90 talvez? Mas você tem uma eternidade pela frente. Pode passar. Tendo por maiores riquezas, tendo como maior riqueza, valor, vitupério de Cristo. Vitupério é vergonha. Vergonha de Cristo, do que os tesouros do Egito. Ele preferiu o quê? Vestir da vergonha. Ah, você é hebreu? Você é crente? Então você não vai beber? Ah, então você não vai fazer? Pode jogar vergonha em mim. Me veste de vergonha. Assim como Cristo foi envergonhado, foi cuspido, foi maltratado. Eu prefiro isso, porque eu tenho valor, eu não me vendo, do que os tesouros do Egito. Tendo por maior riqueza, ele estabeleceu para ele como um princípio que havia riqueza maior para ele do ser envergonhado, ser maltratado junto com o povo hebreu, ser perseguido, do que experimentar da riqueza do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pode passar. Pela fé deixou o Egito, e não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Aleluia. E tudo isso foi pela verso 26. Porquanto considerou a vergonha de Cristo por maior do que a riqueza dos tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa, o seu galardão. Um filho, ele não obedece em troca de nada, mas ele sabe que para a alma dele descansar, ele vai ter a recompensa. O filho que voltou para casa, presta atenção para encerrar. O filho pródigo que voltou para casa do pai, fala que ele voltou porque ele pensou o quê? A Bíblia não fala que ele comeu a comida dos porcos, fala que ele viu os porcos comendo, e falou que ele desejou comer a comida que os porcos comiam, porque ele tinha fome. E ele pensou: se eu voltar para a casa do meu pai, quem sabe ele me recebe como um dos seus servos, empregados, e ele me contrata para me trabalhar com ele. Porque ele não esperava que o pai ia perdoá-lo. Por quê? Vou te explicar. Porque quando ele foi embora, ele abandonou o pai, foi depois que ele recebeu a herança. Ele estabeleceu um preço para relacionar com o pai dele, e o preço era a herança.
Tem filhos que recebem uma herança do pai e continuam tendo um bom relacionamento com o pai, sim ou não? O pai tem o prazer de dar uma casa, quando o filho vai casar, dar alguma coisa, ele continua tendo um relacionamento, sim ou não? Sim, mas ele pegou a herança e foi embora. Por quê? O relacionamento dele com o pai era só o quê? Pela herança. Pegou o que tinha, não tenho mais relacionamento com o pai. Quem está entendendo? Não tenho mais, porque o que me segurava nele não está mais nele, está comigo. Foi embora. Então, quando ele pensou em voltar, ele pensou que o pai o trataria da mesma forma que ele o tratou. Ele pensou o quê? Se eu recebi o preço pelo relacionamento que eu tinha com meu pai, não tenho mais por que ter relacionamento com ele. Não tem mais porque ele também me tratar como filho. Da maneira como você trata as pessoas, você espera que seja tratado. Se você é uma pessoa interesseira, você vai achar que todo mundo é. E aí, quando ele voltou, o pai fez o quê? Não, eu não vou te receber como funcionário. Eu vou te receber como recebe um filho. Porque todos os dias eu te esperava. Todos os dias eu ficava pela janela olhando, quando que ele vai voltar? Ali ele quebrou ele. Lavou os pés do filho. Colocou sandálias nos seus pés. Vestiu ele. O quê? Eu vou te dar destino. O pai é aquele que dá destino. Você não me reconhecer como pai, embora eu te tratasse como filho. Mas agora nós vamos começar de novo então. Eu vou te colocar sandálias. Isso simboliza o quê? Eu vou te dar destino. Eu vou te dar norte. Eu vou te dar propósito. O pai é que dá destino. A mãe dá carinho. O pai dá destino. Por isso que filhos de casamentos de divórcio, eles têm personalidade fraca. Eles têm um caráter fraco, porque não convivem com o pai. O pai é o que dá o destino. O pai é o que dá o propósito. Então ele colocou sandálias, simbolizando o que? Destino. Ele colocou o veste, simbolizando o que? Proteção, segurança. O pai é o que traz o que? Sustento. Cuida, protege. Quando Deus chegou no Éden, falou: Adão, onde você está? Eu estou aqui atrás das folhas. Não, vem para cá, rapaz. Aí Deus olhou e falou: rapaz, essas folhas aí não servem para nada, não vai esconder nada da sua vergonha. Você não sabe nem se vestir. Você pecou, você errou, mas eu sou seu pai, eu vou cuidar de você. Pegou um animal lá, matou, arrancou a pele dele e o vestiu. Porque você pode estar errado, você pode falhar, mas o pai vai cuidar de você. Ainda que você fale com ele, ele vai te vestir. Porque essa é a função do pai: proteger, guardar, suprir. Está fluindo aqui, querido. E por último colocou o quê? Um anel. Que simboliza o quê? O que simboliza? Relacionamento. Tamo junto. Nós temos uma aliança. Eu estou com você. E depois celebrou uma festa, porque relacionamento é motivo de alegria, é motivo de festa. Mas ao mesmo tempo que tudo isso você aprendeu agora desse filho, que eu te falei, havia um outro filho dentro da casa daquele pai, também com a visão errada em relação ao seu pai. Ele estabeleceu um preço. Qual preço era? Que ele trabalhando e sendo fiel, ele seria amado. Tem filhos que não querem dinheiro, que não querem bens. Presta atenção, todo mundo aqui, olha para mim, por favor. Mas eles têm uma carência tão grande na alma dele, que o que eles querem é o quê? Pagar para ser aceito. Trabalhar e pagar um preço altíssimo para que ele seja aceito e amado, só isso. E ele estabeleceu também o seu preço, que é o quê? Eu vou me matar de trabalhar para ver se eu consigo a atenção do meu pai. E aí um dia ele fala: pai, eu sempre fui fiel ao Senhor, trabalhei, fiz tudo, o Senhor nunca me deu uma festa. E ele foi infiel, foi embora, o Senhor fez isso. Filho, você não é um funcionário meu, você é meu filho. Eu sempre te tratei como filho. Você nunca fez uma festa porque você não quis. Aqui tudo que eu tenho é teu. Aí ele falou: o quê? Eu estou lutando para conquistar algo que eu poderia ter usufruído, que é meu. Quando você estabelece um preço na sua alma, da sua carência, você batalha e perde a sua força para conquistar algo que você já tem. O diabo faz você perder seu tempo.
Aquele homem trabalhava para conquistar a atenção do seu pai, coisa que ele já tinha, o amor do seu pai, coisa que ele já tinha, usufruir das coisas que o seu pai possuía, coisa que ele também já tinha. Ele trabalhava e se sentia, porque a Bíblia fala que a esperança que se adia faz adoecer o coração, e ele estava com o coração doente, como muitos de nós estamos, porque ele esperava um retorno, mas o pai nunca ia dar da forma que ele queria, porque o pai já o via como filho. Talvez você tenha se debatido e trabalhado para conquistar o amor e a atenção que você já tem, só basta usufruir dela, porque você também estabeleceu um preço para essa relação. Você não entendeu o valor dela. Quem está entendendo? Você não precisa fazer nada para chamar a atenção. Havia um certo homem, e ele era cobrador de impostos, ele se achava indigno. Mas Jesus estava passando na cidade dele. Ele falou: olha, eu sou um homem de baixa estatura. O nome dele era Zaqueu. Eu vou subir naquele arbusto para mim poder vê-lo. E ele subiu para, quem sabe, chamar a atenção de Jesus. Jesus falou: olha que legal, esse cara subiu no arbusto para chamar minha atenção, ele está querendo me conhecer. Mas Jesus chegou e falou: rapaz, o que você está fazendo? Desce daí, vem aqui. O que Jesus estava querendo dizer? Você não precisa fazer nada para chamar minha atenção, porque eu te amo. Me convém ir para sua casa, vamos. Todo mundo descendo o pau em Jesus, mas ele é um publicano, ele é um cobrador de impostos. Não importa, eu o amo. Você tem que entender que você não precisa fazer exatamente nada para Deus te amar. Ele simplesmente te ama. Você não precisa fazer exatamente nada para que Ele te ame mais. Ele vai te amar sempre da mesma medida. Você não precisa deixar de fazer nada para que Ele deixe de te amar. Ele vai sempre te amar. Sempre. A Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque Ele ama o ímpio. Ele ama, Ele fala assim: poxa, eu não queria poder perder ele. Eu não queria que ele fosse para esse lugar. Quem está entendendo? Diga amém. Então você fica falando assim: não, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que cortar lá o mato, eu tenho que limpar, eu tenho que lavar, eu tenho que ir para a igreja. Não, porque Deus vai se agradar de mim. Não! Deus te ama. Você tem que fazer isso para retribuir o amor que Ele tem por você. Só isso. Você tem que estabelecer um relacionamento de gratidão. Só isso. Sabe por que para mim não é pesado ser pastor? Eu não faço isso para Ele me amar. Eu faço isso porque Ele me ama. Você entendeu a diferença? Sabe por quê que aqui na igreja a gente trata todo mundo igual? Porque algo que era impossível pelo homem, Deus fez no meu coração e na minha esposa. Deus fez nós termos o coração de Deus e amar vocês, todos vocês, como vocês, do jeito que vocês são. Independente se vocês nos tratam bem, nos tratam mal, se vocês nos abençoam ou não nos abençoam, eu decidi amar vocês, cada um de vocês. Então eu não me sinto ofendido, não me sinto magoado, não me sinto traído muitas vezes. Por quê? Porque eu decidi não desistir de ninguém. Porque eu sou bom? Não. Porque o amor de Deus tem sido derramado nos nossos corações. O amor de Deus tem dilatado o nosso coração. Eu posso viver sem férias, eu posso viver sem 13º, eu posso viver sem dinheiro, eu posso viver sem viajar, posso viver sem ter um bom emprego como eu tinha, sem ter a privacidade de, tipo assim, terminei o trabalho, bati um ponto, fui embora, ninguém vai encontrar eu na rua e falar: tudo bom, técnico de qualidade? Como é que você está? O que você acha daquele desenho lá, daquela peça que nós vamos fazer? O que você acha, ferramenta? Ninguém falava isso comigo quando eu trabalhava na fábrica. Eu era pago para fazer o meu papel, só isso. Eu tinha um preço, pagava o meu preço, eu fazia a minha parte, acabou. Eu posso viver sem isso, mas eu não posso viver sem o que eu faço hoje, porque isso para mim tem muito maior valor. Isso para mim é vocação. Dinheiro do mundo poderia pagar o que eu faço, porque eu não conseguiria viver sem ser pastor, porque o amor de Deus tem sido derramado nos nossos corações. Que você saia desse lugar hoje decidido a ter um valor no meio onde você vive, na sua família, na igreja onde você congrega,
no seu trabalho, na faculdade, para que você seja luz, para que a luz não seja escondida debaixo de uma cama, mas seja colocada em lugares altos. Que você seja uma pessoa preciosa, valorosa, que você não negocie em princípios, que você não seja um objeto que passa de mão em mão, porque mulher que passa de mão em mão vai ser tratada como produto. Mulher que namora com homem só porque tem carro vai ser tratada como Maria Gasolina. Homem que quer namorar com mulher que tem salário bom, que tem um bom emprego, só porque ela tem condição e vai ajudar ele, vai ser tratado como um produto. Que o seu casamento não seja estabelecido em coisas, mas em princípios. Que o seu namoro e noivado, que um dia irá virar casamento, seja estabelecido em princípios. Que o seu marido nunca possa virar e apontar o dedo para você e falar para você: não, você não vale nada, você fez isso aquela vez. Porque você não se vendeu para ele. Ele não é o seu dono, ele é o seu companheiro. Que seja isso vice-versa. Amém? Agora você pode colocar a sua cabeça e ore ao Senhor naquilo que o Senhor falou para você nessa manhã. Princípios, valores do reino e preço. Aonde você tem se corrompido? Aonde você tem se vendido? Aonde você tem vendido a sua integridade? Fala para o Senhor: Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Eu não quero ter um preço, eu quero ter valor. Ah, mas eu sou carente, então às vezes não tem ninguém lá da igreja para me chamar, para vir sair, comer uma pizza. Aí eu acabo saindo com gente que não deve, faço coisa errada. Deus não quer que você tenha preço, quer que você tenha um valor. Que as pessoas vão até você por causa do valor que você tem. Quando você abrir a sua boca, as pessoas falam: não temos que ficar perto daquela pessoa, porque ela tem valor. Quando ela abre a boca, ela tem sabedoria de Deus. Tem paz no que ela fala. O que você tem, querido, para oferecer? Aleluia. Senhor, nós oramos nesta manhã. Nós te pedimos que haja transformação nas nossas vidas, que haja fome, sede da tua presença. Nós somos falhos sim, mas nós não vamos permanecer falhos, porque nós somos comprados pelo sangue incorruptível. Que este sangue, Senhor, venha filtrar cada vida, que limpar. Que esses irmãos, quando estiverem perto de escarnecedores e pecadores, eles não sejam como eles. Eles não sejam influenciados, mas sejam influenciadores. A minha oração, querida, é que você não seja influenciado pelo pecado e pelos pecadores, mas seja influenciador. Que você diga não ao pecado. Que você diga não para essas coisas que estão acontecendo hoje em dia no mundo. Que você não se venda, mas que você seja precioso e valoroso para os seus filhos, para sua mãe, para o seu pai, para sua esposa, para o seu esposo, para Deus, para os irmãos da igreja, para a igreja, para os pastores. Eu não quero que as pessoas olhem para mim e falem: o Diego, ele tem um preço, é só dar uma oferta para ele, só dar algo para ele e ele vai agradar a gente, ele vai falar o que a gente quer ouvir. Não. Que as pessoas possam olhar para mim e falar: ele é uma pessoa de valor, ele é uma pessoa de princípio, ele é uma pessoa que não se vende, a família dele é assim, a casa dele é assim, eles vivem o que eles pregam. Eles não são perfeitos, não, sim, com certeza não são, mas eles lutam para serem fiéis. E que vocês podem olhar para nós, assim como Paulo falou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu posso dizer para vocês: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E vocês desejem imitar o que é bom, reter o que é bom e não o que é ruim. Porque o que é ruim, você não precisa ensinar uma pessoa o que é ruim. Você precisa ensinar ela a parar de fazer o que é ruim. Você não chega numa criança e ensina o que é errado. Você precisa ensinar para ela o que é certo, porque o errado ela já sabe, já está nela, na natureza dela. A nossa natureza é pecaminosa. Senhor, nós oramos e nos rendemos a Ti nesta manhã. Transforma-nos para a Tua glória, o Teu louvor. Nós pedimos isso nessa manhã. Transforma essa igreja.
Transforma cada um, para que o Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha para o seu irmão e fala assim: você tem valor. O Espírito Santo habita em você. Amém.